Meus irmãos, graça e paz, quero dizer que é uma alegria, primeira vez que estou aqui com os irmãos da primeira igreja presbiteriana do Cruzeiro. Quero agradecer o conselho da igreja, através do reverendo João Geraldo, nos convidou para estarmos com os irmãos, e também a igreja que decidiu, aí, decisão do conselho, decidiu também nos apoiar. Meu nome é Marcelo Carvalho, eu sou pastor presbiteriano, tive o privilégio de estudar no seminário junto com a minha esposa também. Fomos contemporâneos, a minha esposa formou com João Geraldo, então conheço a família dele, mas o menino eu conheci só agora, recentemente, né? Mas aquela ali eu lembro quando era Raíssa, né? Desse tamanhozinho assim, acho que fralda ainda, né? Olha aí, vergonha, né? Fala essas coisas. Irmãos, eu sou pastor presbiteriano desde 2000, assim que saí do seminário, mas somos missionários, eu e minha esposa, desde 1996. Trabalhamos com uma missão chamada Operação Mobilização, no Peru e Equador. Retornamos para o Brasil para poder fazer seminário, e aí depois ingressamos no projeto Amanagé, ali na região amazônica, onde trabalhamos por 18 anos. Trabalhamos na área de plantio de igreja e tradução bíblica com um povo indígena específico, um povo até então não alcançado. E 16 anos depois, há quase 16 anos ali, Deus, pela sua graça, se manifestou salvificamente entre eles. E ali, naquele ano de 2018, 5 pessoas se converteram no meio desse povo, um povo de 2.000 pessoas aproximadamente, morando em 35 aldeias, numa área enorme, gigantesca, de quase 4.000 quilômetros quadrados, uma área bem grande. E aprove ao Senhor, depois de tudo isso, que nós saíssemos do campo, por questões de saúde. Então nós oramos, buscamos direção do Senhor por 2 anos, e Deus então nos trouxe para Brasília. Então estamos aqui em Brasília desde janeiro. Eu trabalho na área de ensino, de docência, especificamente na área de treinamento missionário, mas Deus tem aberto outras portas para a gente também trabalhar na formação de pastores. Sou professor no mesmo seminário que o reverendo João Geraldo, também é capelão, ensino ali na mesma área que a gente trabalha, que é de missões. De sorte que a gente tem percebido claramente e de forma natural a direção do Senhor. Certamente, os nossos planos não eram de sair de lá do campo, então, depois de 18 anos trabalhando entre os indígenas, tivemos que sair, mas o nosso objetivo era ficar até que o Senhor nos levasse, mas Deus tinha outros planos. Aqui em Brasília, além de ser membro de uma missão chamada WEC Brasil, que tem a sua sede em Belo Horizonte, uma missão bem antiga, criada por um missionário bem famoso que trabalhou junto com Hudson Taylor e depois trabalhou sozinho na África, o C.T. Studd. Então, ele é o fundador dessa missão, tem mais de 100 anos, acho que a nossa missão tem 108 anos, 109 mais ou menos, e continuo nela, não saí da missão, mas também iniciamos um novo projeto chamado Elêntica, um novo ministério, que é na área de antropologia missionária e na área também de apologética missionária, que é um pouquinho diferente daquilo de defesa da fé, heresias, etc. Então, Deus tem aberto novas portas aqui em Brasília e a partir de Brasília também. Bem, irmãos, eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, livro escrito por Moisés, Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1 até o 10º verso, será, então, na verdade, a parte mais introdutória do que iremos falar aqui nessa noite. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Eu queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé e acompanhassem a leitura da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus.
Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, local separado para nos congregarmos como teu povo, e em comunidade, em congregação, adorarmos o Senhor e ouvirmos a tua voz. Pai, muito obrigado, porque nós não somos ilhas, não estamos isolados nesse mundo, mas o Senhor, que é o Deus do relacionamento, aquele que planejou que nós deveríamos viver para a sua glória em relacionamento contigo, o Senhor também providencia entre nós, como é entre a Trindade, exatamente esse convívio, esse relacionamento. E é nesse ambiente que o Senhor fala conosco. Pai, nós queremos te pedir que, por favor, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, que o Senhor fale conosco aqui nessa noite, que a tua palavra encontre em nós um local seguro, para que nós possamos não só receber essa palavra, mas refletirmos, e não ficar somente em nossas mentes, mas que elas passem, ó Pai, para os nossos membros, para as nossas ações, para a nossa vida prática diária. Pai, ajuda-nos a sermos não apenas ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Fala conosco nessa noite, e nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Quando Moisés escreveu esse livro, o livro de Êxodo, ele tinha, obviamente, alguns propósitos, e certamente esse livro, como todos conhecem, fala da salvação de Deus, quando Deus tira o povo, então, ali do Egito, da escravidão dos egípcios, e o conduz para uma terra que emana leite e mel. Então, se a gente pudesse observar o livro de Êxodo, é um livro basicamente que trata sobre a redenção de Israel e a constituição de um povo. Lembrando que quando a gente fala de povo, a gente está falando de território, de sistemas de leis, etc. Então, o livro de Êxodo é exatamente esse pontapé inicial da ação e manifestação divina de Deus, obviamente, em cima e sobre e para o povo dele. Talvez um dos aspectos mais importantes que nós precisamos lembrar todos os dias é que o nosso Deus, ele não está lá em cima, de sorte que ele apenas olha o que está acontecendo, mas ele está aqui no meio de nós, e a despeito de nós percebermos ou não a sua presença, a despeito de percebermos ou não as suas ações e intervenções, o fato é que Deus está presente. E quando a gente observa, então, o livro de Êxodo, numa visão mais panorâmica, o que a gente percebe é que do capítulo 1 até o capítulo 18, a gente vê a manifestação clara do poder de Deus. Deus manifestando o seu poder como aquele Deus que não está simplesmente lá em cima, mas está aqui e se manifesta e faz coisas tremendas acontecerem. Do capítulo 19 até o capítulo 24, o que a gente vê claramente é Deus manifestando a sua santidade quando ele começa a falar da sua lei. Ou seja, Deus, ele revela na sua escritura por meio de Moisés para o povo dele, para nós, que ele é um Deus santo, que para ele existe absolutos, que para ele existe o que é certo e o que é errado. Para Deus não existe zona cinza. Para Deus é muito claro, aquilo que nós devemos fazer está prescrito, aquilo que nós também não devemos fazer também está prescrito na sua escritura sagrada. Então, quando a gente olha para o livro de Êxodo, a gente vê esse reflexo da santidade de Deus, de um Deus que se revela, um Deus que não está distante, mas um Deus que não só se relaciona, mas deixa claramente para nós aquilo que é certo e o que é errado, aquilo que lhe agrada e aquilo que ele abomina e que ele aborrece. Na terceira parte do livro de Êxodo, o que a gente percebe do capítulo 25 até o capítulo 40 é Deus manifestando a sua presença. E os irmãos devem lembrar que quando tudo começou nesse mundo, quando Deus criou o mundo, o ponto central da criação foi a criação do homem e o relacionamento de Deus com esse homem ou com o ser humano. Então, quando a gente olha para o livro de Gênesis e a gente vê um local especial que Deus
criou para que o homem vivesse ali. Não é simplesmente um jardim, um pomar, um local cheio de frutas gostosas, etc. Mas, de fato, aquele lugar representava a relação de Deus com o povo. Ou seja, mais uma vez, Deus não está lá em cima apenas, mas Ele se relaciona. E depois da queda, o homem é retirado ali do Éden, e o que a gente vê aqui em Êxodo, nessa última parte, na terceira e última parte, é exatamente a ideia de que Deus é um Deus que busca se relacionar com o ser humano, a sua criação. Porque Ele precisa? Não, porque Ele estabeleceu que seria assim. E a gente vê então a constituição e os detalhes da construção do tabernáculo, ou seja, Deus morando entre nós. Então, se a gente pudesse dizer de maneira bem simples do que se trata o livro de Êxodo, ele trata do poder de Deus, ele trata da santidade de Deus e ele trata também da presença de Deus no meio do seu povo. Deus, Ele decidiu que ao criar o homem à sua imagem e semelhança, a cada um de nós, Ele não nos deixaria órfãos. A ideia de que Ele buscaria sempre se relacionar. E o tabernáculo, então, é a expressão da sua bondade, expressão da sua graça, para que aquele povo, o povo escolhido de Deus, pudesse, então, se relacionar com Ele nos moldes que Ele havia estabelecido pela lei e etc. Se a gente pensa, então, essa visão geral de Êxodo, considerando o que Moisés está vivenciando, que ele está na primeira parte, que a gente falou, a primeira parte do capítulo 1 ao 18, trata sobre o poder. O que a gente consegue abstrair desse texto que nós lemos e desse contexto maior, é que Moisés estava ali diante de uma situação em que ele estava vendo e ouvindo, obviamente, Deus dizendo: eu vim resolver um problema com Faraó. Em outras palavras, Deus ele se propõe a salvar o seu povo e obviamente chama Moisés para tirar o povo ali do Egito, mas o ponto central é que Deus ele decide manifestar o seu poder ali para Faraó e diante do seu povo. Então, se a gente pudesse ver esse contexto em que Moisés é convocado por Deus para cumprir essa missão de tirar o povo do Egito, a gente observa que Moisés é chamado dentro, por assim dizer, dentro de um confronto de poder. Ou seja, de um lado Deus estava dizendo: estou vendo a aflição do meu povo, estou vendo a carga que os exatores estão colocando sobre eles, estão oprimindo o meu povo, estão trabalhando demais, e eu vim aqui e eu vou descer e eu vou resolver isso com Faraó. Os irmãos devem saber que Faraó ele não era simplesmente aquele que governava sobre o povo, mas Faraó era visto como uma entidade sagrada ou a representação do Deus ou dos deuses do Egito. Então, quando a gente vê essa batalha espiritual, obviamente também, entre Deus e Faraó, é exatamente isso que Moisés está presenciando. Deus o chama, em outras palavras: venha ver o que eu vou fazer na hora que eu for confrontar ou ao confrontar Faraó. Se os irmãos puderem acompanhar, e eu vou ler só partes de algumas passagens, aí mesmo em Êxodo 3, no versículo 8, ele diz assim: desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. E eu estou me referindo à questão do confronto de poder. Versículo 22 do capítulo 4, diz assim: Israel é meu primogênito, se recusares deixá-lo ir, eu matarei teu primogênito. Ou seja, Deus declara guerra para Faraó, dizendo: se você não deixar o meu povo, que é o meu primogênito, sair, eu vou matar os seus primogênitos também. Mais à frente, no versículo 1 do capítulo 6, diz assim: por mão poderosa, Faraó os deixará ir. Ou seja, Deus estava chamando Moisés para vivenciar e participar desse confronto, por assim dizer, de poder de maneira clara para libertar o povo de Deus. Mais à frente, no versículo 5 do capítulo 7, diz assim: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito. Eu fico pensando que, naquele momento que Moisés ouve o chamado de Deus, Deus o conduz para uma circunstância onde Deus estava presente naquele monte, ali uma sarça que ardia, mas ela não se queimava, não se consumia. E aí, então, ele decide chamar um povo e fala: olha, eu vou derrotar, eu vou brigar com o Faraó e você vai vir para perto de mim. É curioso porque, diante daquela situação toda e considerando toda a história de Moisés, o que a gente percebe é que Moisés, ele, de uma certa forma, hesita diante daquela missão. Ele se apresenta para Deus de forma resistente, porque ele não queria certamente cumprir aquilo que Deus
tinha falado. É importante observarmos que Deus diz: eu vou salvar o meu povo, você, Moisés, vai tirar. Deus em nenhum momento disse que Moisés iria salvar o povo. Deus não disse que Moisés iria usar o poder dele, mas de maneira clara, Deus chama aquele homem e fala: vem, eu vou salvar, e você tira. Em outras palavras, a missão de Moisés, o trabalho de Moisés, era simplesmente obedecer, em outras palavras, ver Deus agir no meio do seu povo. E é o que a gente percebe nessa passagem, a partir do verso 11º, verso 11, é que Moisés ele começa a apresentar diante de Deus, obviamente de forma resistente, as suas justificativas para não cumprir aquilo que Deus tem para ele. Versículo 11 diz assim: então disse Moisés, tendo ouvido Deus chamar, no versículo 10, diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A primeira justificativa que Moisés apresenta para Deus, certamente relacionada com a sua história, o seu testemunho, é um posicionamento que a gente poderia dizer também de algo existencial. Em outras palavras, Deus, o Senhor me chama, mas o Senhor de fato sabe quem eu sou? Se os irmãos bem lembram o que passou com a vida de Moisés até esse momento, Moisés, como todos sabem, nasceu numa condição terrível, onde todos os meninos hebreus deveriam ser sacrificados. E então a mãe dele o esconde, e depois a sua irmã Miriam coloca lá, a mãe dele lança lá naquele rio, e a irmã fica vigiando aquele bebê naquela cestinha betumada por dentro, e a filha de Faraó então pega aquela criança, e os irmãos bem sabem a história. O fato é que até os 40 anos Moisés é criado dentro da casa de Faraó. Mas o ponto é que Moisés, durante esse período, mais no período final desse tempo ali com Faraó, ele mata um egípcio. E logo em seguida, depois que ele encontra os seus irmãos hebreus brigando, e ele se propõe a separar aquela briga, e aí aqueles homens falam: você vai fazer conosco o que você fez com o egípcio? Você vai matar? Em outras palavras, ele estava dizendo: você é um assassino, você quer matar a gente também? Então, quando Moisés coloca diante de Deus essa ideia de: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu não tenho uma identidade talvez muito bem definida, porque eu sou hebreu, mas eu fui criado no palácio de Faraó. Não só isso, eu matei uma pessoa, e logo depois eu fugi, porque eu percebi que todo mundo sabia. E eu vim morar numa terra distante, estou aqui há 40 anos, e o Senhor agora me chama para cumprir essa obra. É como se ele estivesse dizendo: eu sou assassino, sou fugitivo, eu não valho nada. Certamente aspectos identitários, apesar do texto obviamente não falar, mas havia aspectos identitários dele saber que é hebreu, mas ter características, hábitos de pessoa que certamente não condizia com a prática do povo hebreu. Em outras palavras, como se ele dissesse: eu não valho nada. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão e minha irmã. Talvez o fato de estarmos em posições diferentes aqui, você sentado no banco e eu aqui em cima, talvez faça com que você conceba na sua ideia, na sua mente, de que quem está aqui em cima é mais importante do que quem está embaixo. Quem está aqui em cima é mais digno do que quem está embaixo. Na verdade, no reino de Deus, o fato é, biblicamente nós sabemos, que todos nós somos indignos da presença de Deus, que todos nós somos pecadores. Eu gostaria de dizer para vocês, certamente, para você, minha irmã, para você, meu irmão, que eu sou santo, que eu não peco. Mas o fato é que essas coisas não são assim. Ou seja, eu e você somos iguais diante de Deus no que diz respeito à indignidade. Eu e você somos iguais no que diz respeito à nossa origem pecaminosa. Nós temos a mesma carne, a mesma natureza, e fomos resgatados pelo mesmo Salvador. Ou seja, não há nenhuma diferença, ou seja, nós não podemos pensar: não, aquele pastor, aquele missionário, ele faz o que ele faz, ele é o que ele é, porque ele é uma pessoa especial. Irmãos, o fato é que diante de Deus somos todos iguais, ou somos farinhas do mesmo saco, calçamos o mesmo número de sapato, e nós somos tão indignos, quem está aqui quanto quem está sentado, de servir ao Senhor. O Senhor Deus então chega para Moisés e responde aí no versículo 12 dizendo: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte.
Diante da primeira justificativa que Moisés dá para Deus, Deus responde duas coisas para ele. A primeira delas é: eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Você não vai fazer isso só. Os irmãos lembram que eu falei há pouco que Deus diz: eu desci para salvar o meu povo, para livrar. E você, Moisés, vai só tirar. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou fazer e você não vai estar sozinho. E é curioso porque toda vez que nós assumimos qualquer posição de liderança na igreja, seja um departamento, um grupo familiar ou mesmo na igreja, muitas vezes nós queremos carregar as coisas nos nossos ombros. E nós esquecemos que Deus é quem faz a obra e que Ele é quem está do lado. Eu e você, nós não temos acesso ao coração de absolutamente ninguém. Só Deus tem acesso. Só Deus pode fazer as coisas. Só Deus pode mudar. Só o Espírito pode convencer as pessoas. O nosso papel é servir a Deus com fidelidade. Aquilo que Ele coloca em nossas mãos, seja quem está no som, seja quem está à frente, precisamos servir a Deus com fidelidade. E Ele vai fazer a sua obra. E Deus não só oferece a sua presença, diz que vai estar presente, mas Ele também faz uma promessa para Moisés. Ele diz: olha, você vai servir nesse lugar. É curioso, irmãos, como Deus trata o seu povo, porque Deus ele poderia resolver tudo rapidamente. Deus ele poderia fazer tudo que nós gostaríamos que Ele fizesse. No entanto, Ele trabalha de tal forma conosco, e assim fez com Moisés, de maneira que nós possamos ou venhamos a exercitar a nossa fé. Ou seja, Deus chama Moisés a confiar nele. Eu estarei com você, estou prometendo. Mas você vai vir e vai adorar nesse lugar. Isso vai acontecer. E é curioso porque nós gostaríamos que as coisas fossem resolvidas rapidamente. Que nós não precisássemos exercer a nossa pequena fé diante de situações tão complexas, especialmente quando a gente se refere a algo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer. Seria tão bom que as coisas chegassem já prontas, tudo resolvido, e você só cumpriria o protocolo. Mas Deus ele diz: confia em mim, eu tenho uma promessa para você e você vai adorar aqui nesse lugar. Moisés, então, não satisfeito com a resposta de Deus, dando esses dois elementos para ele, a sua presença e uma promessa de que ele adoraria ali, ou seja, tudo vai dar certo, você vai sair dessa, entre aspas, bem, você vai fazer tudo e vai voltar para esse lugar, ou seja, tudo vai dar certo. Moisés, então, se coloca diante de Deus no versículo 13 e diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? É como se Moisés estivesse dizendo assim: Senhor, tudo bem, o Senhor já passou o primeiro ponto meu, dizendo que não importa a minha origem, não importa a minha história, o testemunho de vida que eu tenho, o Senhor decidiu me escolher. Mas eu quero dizer para você que nós temos aqui um problema teológico. Porque se eles perguntarem, como é que eu vou dizer para eles qual é o seu nome? Como é que eu vou identificar o Senhor? E os irmãos devem lembrar que o povo de Deus estava há 430 anos no deserto. Muitos elementos e muitas histórias daquilo que Deus havia feito, lembrando que nós não tínhamos os 5 primeiros livros da Bíblia, mas o fato é que o povo já não ouvia, talvez, muitas partes daquilo que Deus fez. O povo já estava acostumado a comer aquela comida, mudanças na sua cultura, mudanças no seu sistema religioso, já envolvendo-se com outras coisas. E ele então fala: se eles perguntarem qual o seu nome, o que é que eu vou dizer para esse povo? E é curioso porque quando a gente pensa em nome na nossa cultura, é apenas um emblema, um rótulo, uma marca. Então hoje o reverendo João Geraldo me apresentou aqui alguns irmãos. Eu confesso que eu gravei o nome de quase ninguém. Eu gravei talvez o nome de 1 ou 2, não mais. Mas se eu encontrar lá na rua, talvez eu não lembre. Mas o fato é que saber o nome para nós não diz absolutamente nada. Então, se a gente pergunta: você conhece aquele pastor Marcelo Carvalho? Você vai dizer: sim, eu sei. Você sabe porque você me viu, você sabe porque você sabe também o meu nome, associou então. Mas quando Moisés se refere a nome, nome tem a ver com identidade, tem a ver com qualidade, tem a ver com relacionamento. Ou seja, quando você diz o nome de Deus, então, por exemplo, você começa lendo lá em Gênesis, Elohim, esse é o nome de Deus.
Ali está se referindo a Deus como Deus criador de tudo. O Deus que é dono de tudo, Deus eterno que sempre existiu, etc. Mas quando você vai mais adiante, aparece um outro nome de Deus que diz respeito ao seu aspecto relacional. O Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que tem um relacionamento com o seu povo. Portanto, quando Moisés fala para Deus, como é que eu vou apresentar o Senhor? Quem é o Senhor? De que maneira eu posso resolver essa pergunta teológica? Ou seja, Moisés estava dizendo para ele, eles não vão, eu não sei como dizer para eles quais são as suas qualidades, quais são os seus atributos. Mais do que isso, eu preciso entender como é que o Senhor se relaciona. No povo com o qual nós trabalhamos, eu e a Cláudia, minha esposa, durante muitos anos, uma das perguntas que eles faziam de vez em quando, entre eles, não muito, mas entre eles, mas muito para mim, na língua eles perguntavam bem assim, Marcelo, que homem é você? Mas ele não está perguntando que homem é você como a gente pergunta em português. Mas ele está querendo saber qual é o meu nome indígena, a minha identidade. E é curioso porque no povo indígena, quando você diz o seu nome, ele sabe exatamente qual clã você pertence, se esse clã hierarquicamente é superior ou é inferior, sabe se as filhas e os filhos dele podem se casar com pessoas desse clã ou não. Ou seja, o clã, ele identifica a sua posição social, a sua identidade, mas mais do que isso, o seu relacionamento. E quando, então, a gente vê aqui na passagem bíblica falando sobre o nome de Deus, é exatamente isso que está se referindo. Quem é esse? Eu tenho que me relacionar com ele como? Como Deus do universo, como Criador de tudo, como aquele que separou ali, chamou Abraão, ali de Ur dos Caldeus, para formar e constituir um povo. Ou seja, quando Moisés faz essa colocação diante de Deus, qual o seu nome? Ele estava dizendo, como eu identifico o Senhor? Quais são os seus atributos? Qual é a sua relação com o povo? A justificativa de Moisés, na perspectiva teológica, é plausível por um lado, mas, por outro lado, tudo que já aconteceu com ele, e o que aconteceu aqui exatamente nessa passagem, ele vê um Deus que se revela, um Deus que se relaciona, um Deus que convoca o seu povo. E eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, para isso. Uma das perspectivas mais importantes do cristianismo é o relacionamento com Deus. E Deus, quando se apresenta a Moisés, e essa situação toda em que Moisés questiona, então, teologicamente, como é que eu vou dizer quem é o Senhor? O que é que eu vou dizer para esse povo? E Deus, então, ele responde a ele, e uma das ênfases dele é exatamente o aspecto relacional. A gente pode ver aí, a partir do versículo 14, que diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E aí ele segue o texto. Dois aspectos, primeiramente que a gente vê aqui, esses dois aspectos, Deus se apresenta de trás para frente, né? Primeiro como um Deus relacional. Ele não diz simplesmente, vai lá e diz que sou eu e ponto final. Vai lá e diz que sou eu e é só isso que você tem. Não, ele diz, olha, chega para esse povo e diz que eu sou o Deus relacional. Eu sou um Deus que tem uma história com esse povo. Eu sou um Deus que, a despeito do pecado na humanidade, decidi escolher um povo. E esse povo é meu, um povo para eu me relacionar. Um povo que eu decidi manifestar a minha graça, a minha bondade, o meu amor e fazer com que ele me conheça. O Criador de absolutamente tudo. O Deus que fez o que fez ali com Abraão, Isaque e Jacó, e os irmãos devem lembrar, uma das coisas especiais na história do povo de Deus ali a partir de Abraão, é exatamente a manifestação do milagre de Deus em mulheres estéreis. Eu sou um Deus que chamou esse povo que não tinha nem como se reproduzir, e eu então fiz com que o ventre daquelas mulheres frutificassem. Vocês são fruto de um milagre que eu fiz lá no passado, e eu estou aqui para salvar vocês. Então, a primeira resposta que Deus dá a Moisés é, diga para eles que eu sou um Deus do relacionamento, o Deus que os ama, o Deus que intervém, um Deus que é vivo, um Deus que não é distante. Mas
No texto a gente viu também que ele se manifesta como aquele que é o autoexistente, o eu sou, aquele que não tem começo nem fim, aquele que a gente não tem como explicar profundamente, mas obviamente aquilo que ele se revela para nós é substancialmente aquilo que nós precisamos, ou é essencialmente. Nunca vamos conhecer e saber sobre Deus de forma exaustiva, mas aquilo que ele se revela a nós é suficiente para nós. E aqui ele diz, diga para eles que o eu sou que está aqui, o Deus autoexistente, o Deus todo-poderoso, todo-suficiente, que não precisa de nada, que no estalar de dedos ele pode acabar com o mundo inteiro, ou pode também salvar o mundo inteiro. Mais adiante, nessa mesma passagem, Deus também se revela como aquele que é poderoso. E ele diz, olha, vocês estão aí na escravidão, mas vocês vão sair daí de maneira próspera. Vocês vão levar roupas, objetos de valores dos egípcios. Vocês não vão sair de mãos abanando. Ou seja, eu também sou e serei o Deus provedor. Vocês estão aí no deserto sofrendo, mas eu vou prover vocês. Então, quando Moisés coloca a pergunta teológica, quem é Deus? Ele responde então, diga que eu sou o autoexistente, o Criador de tudo, antes de existir tudo, eu sempre existia. Eu lembro ali na região do Alto Rio Negro, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, conversando com um irmão em Cristo nosso, indígena, tucano, e eu perguntei para ele, o que é que mais mexeu com você quando você ouviu o Evangelho? E ele disse assim, eu ouvi o Evangelho por muitos anos, trabalhei como pastor batista, vivi com ele muito tempo, a gente fez a adaptação do Novo Testamento tucano da Colômbia para o tucano do Brasil, que são línguas parecidas, trabalhei muito, fui para o Instituto Bíblico, mas eu me converti bem depois. E a coisa que mais me chamou a atenção é quando eu li lá em João, a respeito do verbo, e diz que o verbo estava no princípio, e antes de tudo ele estava lá, e antes de criar tudo ele já estava lá, porque tudo foi criado por meio dele, e eu pensei, como assim? Ou seja, Deus existia antes de tudo existir? E ele se converteu exatamente por isso. E é tão curioso como nós vivemos na igreja de forma a nos acostumarmos com informações bíblicas que nos são passadas diariamente, mas que são fundamentais para a nossa existência. Se a gente foca na pessoa de Jesus como sendo nosso Redentor, está certo? Corretíssimo. Mas a redenção, ela só faz sentido dentro de uma plataforma de Gênesis, de um Deus que criou tudo, Deus que é dono de tudo. Ou seja, Jesus não é qualquer um. Jesus estava no início de tudo, ele faz parte de tudo que tem aqui, ele estava lá criando tudo junto. E é interessante porque quando Deus se apresenta como esse Todo-Poderoso, que vai suprir o seu povo, vai estar lá, então, agindo poderosamente, sustentando tudo, e isso deveria e deve nos dar paz. E era essa a ideia, Deus estava dizendo para Moisés, diga a eles que confia em mim. Eu, antes de tudo existir, eu já existia. Eu sou autoexistente, todo-poderoso. Não satisfeito com a segunda resposta de Deus para ele, dando essas três perspectivas do Deus poderoso, soberano, o Deus da aliança que se relaciona e o todo-poderoso que existia antes da criação. Moisés, então, no versículo 1 do capítulo 4, responde assim para Deus. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. É curioso a gente ver essa passagem aqui e dá uma sensação de que parece que está falando dos dias atuais, onde a sociedade ela não acredita que existe sobrenatural. Ela só acredita que existe matéria, mais nada, que a vida é só isso, que a vida é isso. Você nasce, você cresce, se reproduz, se aproveita o máximo da existência humana e então você morre. As pessoas têm essa ideia de que é impossível que Deus exista, ou se existe, está distante. Mas o fato é, no geral, não tem nada. Não tem nada além daquilo que nós vemos aqui. Esse é o que a gente poderia chamar de o materialismo que domina a mente da sociedade e muitos de nós também, irmãos. E aí, então, o que Moisés está dizendo para Deus é exatamente, olha, nós temos um problema cultural, ou um problema de apologética, né, defesa da fé. Como é que eu vou chegar lá, dizer que o Senhor me apareceu numa sarçazinha, né, da igreja presbiteriana, e aí eles vão ter que acreditar em mim, que o Senhor mandou ir lá e ajudar eles a saírem do Egito. Vai ser complicado isso.
Veja bem, Senhor, olha, eles estão acostumados, como eu falei, com alimentação, eles estão acostumados com o sistema de crença da região, e agora, depois de 430 anos, o povo aqui escravizado, e aí eu vou dizer para eles simplesmente que o Senhor mandou tirar, nós temos um problema, eles não vão crer. E é curioso porque dentro da perspectiva do desafio que a igreja tem diante do mundo de comunicar o evangelho, parece-me que nós temos também essa mesma perspectiva de Moisés, de que a gente já começa pensando em evangelização dessa mesma forma. Eu vou falar, mas eles não vão acreditar. Eu vou dizer para eles que o Deus existe, que Deus fala conosco através da sua palavra que foi revelada a nós, que Deus ele está pronto para salvar o perdido. Então, a gente sabe tudo o que tem que dizer, mas no nosso coração e o nosso sentimento e a nossa disposição é exatamente essa. Olha, o fato é, eles não vão crer. Um dos grandes desafios da apologética missionária é exatamente isso. Como é que eu faço para conduzir as pessoas a perceberem que são pecadoras? E depois, então, falar para elas da necessidade do arrependimento. E, obviamente, esperar pela ação e intervenção do Espírito Santo para que essa pessoa creia em Deus. Ou seja, Moisés, ele estava ali naquele momento, talvez passando por aquilo que muitos de nós passam, é de que nós já estamos com a batalha perdida. A situação é caótica, o mundo crê no evolucionismo, o mundo crê no materialismo, as pessoas querem viver a vida e gozar a vida ao extremo, os jovens querem ter um corpo sarado, e aqui eu não estou discutindo certo e errado sobre isso, mas a ideia de buscar a satisfazer a sua vida na existência presente apenas. Então eles querem tomar drogas, eles querem beber, anseiam pela sexta-feira, para curtirem sexta, sábado, domingo, para voltar para a rotina do sábado, ou seja, trabalha para aproveitar a vida ao máximo. Planejam férias e mais férias e mais férias. Tem problema nisso? Não. Mas o que eu quero dizer é que cada vez mais a humanidade vive e caminha pensando absolutamente que a sua existência se resume só a essa vida. Por isso a gente lembra de Paulo. Eles estão com aquela mensagem em sua cabeça, sua mente. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Certamente o que Moisés estava dizendo para Deus era isso. Olha, Senhor, eles não têm esperança, eles não têm perspectiva nenhuma. Eu falando para eles que o Senhor apareceu, eles não vão crer absolutamente de forma alguma. Lembro-me certa vez, ali já depois, acho que uns 10 anos trabalhando com os indígenas, e num dia de festa eles bebem a bebida deles mesmo, que eles produzem, fermentada de mandioca, e a festa começa geralmente às 5, 6 horas da manhã, eles já começam a beber, e a parte da tarde, então, todo mundo bêbado, toda a aldeia bêbada, crianças de 8, 6 anos bêbadas, às vezes até bebês bêbados, porque começam a chorar pedindo comida para a mãe então dá a bebida para eles acalmarem, dormirem. E eu lembro então, numa noite de lua, e lá a noite de lua na região amazônica é bem clara, e no meio do terreiro da aldeia era um areal branco, então aquela luz da lua refletindo ali, e um irmão havia brigado com o outro, e abriu a cabeça do outro, bateu uma pancada bem forte nele, com uma pilha de lanterna, e aí então, aquela cabeça sangrando, e o irmão saiu arrastando o outro, com a cabeça aberta, de um lado da aldeia até outro. E eu entrei em casa e falei para a Cláudia, chorando, dizendo, Cláudia, esse povo nunca vai se converter, nunca vai se converter, porque a gente já estava ali há 10 anos e as coisas não aconteciam. Eu fico pensando, certamente, quando Moisés olhava para o povo, ou pensava no povo, ele pensava, eles não sabem quem é Deus. E, portanto, não há nenhuma perspectiva deles compreenderem a existência e a realidade de quem é esse Deus. Então, Deus responde para ele e diz 3 coisas para ele. A primeira delas, aí a partir do capítulo 2 até o 9, eu não vou ler, mas a primeira coisa que Deus fala para Moisés é, Moisés, o que é que você tem aí na sua mão? Uma vara, joga ela no chão, a vara vira uma cobra, pega pelo rabo, vira vara de novo. Agora você põe a mão no peito, segunda coisa, põe a mão no peito, colocou, tira, estava branca de lepra, põe de novo, e aí tira, estava curado. Se com essas 2 manifestações do meu poder diante do povo, eles não crerem, você então vai para a terceira, você vai pegar a água do rio Nilo, esse rio que faz com que essa região aí, num período de enchentes, se torne fértil
para que eles possam plantar. Esse rio aí, que é a vida desse povo, você vai pegar da água dele e jogar no chão, e ela vai virar sangue. Em outras palavras, ele estava dizendo, diante dessa situação que você coloca para mim, de que o povo não vai crer, eu quero dizer que eu vou me manifestar com o poder. E eu vou, de forma poderosa, mostrar que eu existo. É curioso, irmãos, porque a gente, obviamente, não recebeu nenhuma revelação da parte de Deus, biblicamente falando, que isso vai acontecer conosco. Mas nós, muitas vezes, nem sequer usamos a oração para com as pessoas. Alguém está passando problema, você fala bem assim, olha, vem aqui, eu quero orar com você, eu posso orar com você. Porque é como se a gente pensasse, bom, mas e se Deus não manifestar o seu poder? Como é que vai ficar a situação? É melhor não orar, é melhor não comprometer a fé, a minha fé, e também não expor a fé bíblica para essa pessoa. Mas o que Deus diz é o seguinte, olha Moisés, vá lá e eu vou manifestar o meu poder a esse povo. E aí então, Moisés dá a sua penúltima desculpa dizendo o seguinte, olha Senhor, versículo 10 do capítulo 4, olha Senhor, eu nunca fui eloquente. Diz assim, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. É como se ele estivesse dizendo assim, eu tenho um problema na área de oratória, eu não sei falar em público. Esse é um ponto, né, que muitas pessoas dizem, olha pastor, o senhor pode me chamar para fazer qualquer coisa, mas não me chame para ir lá na frente não, por favor, porque eu morro de vergonha, não sei falar, não sei me expressar. Os comentaristas, eles não chegam a uma conclusão exata de qual era o problema de Moisés. Provavelmente era um problema na área só de oratória, mas a gente poderia dizer, será que ele tinha um problema de gagueira? O texto não diz claramente, mas poderia ser. Alguém que tem uma dificuldade na sua dicção, na sua fala com gagueira. Ou então poderia ser um problema linguístico. Veja só, Moisés é criado lá com Faraó até os 40 anos, mas aí passa 40 anos em outra terra, outra língua certamente, e agora ele vai ter que voltar para falar aquela língua. Eu e a Cláudia, minha esposa, saímos da região amazônica, e de vez em quando eu fico tentando lembrar a língua do povo com o qual trabalhávamos, uma palavra, uma coisa, outra, e já começa a me escapar. Então você imagina, 40 anos fora. É muito comum missionários americanos que trabalham ao redor do mundo, e depois de 50 anos, às vezes, no campo, eles ficam com dificuldade de voltar para o seu país, porque eles dizem, olha, agora a minha língua é essa aqui. Eu já não me adequo bem lá, culturalmente também. Mas uma outra possibilidade, simplesmente, era que Moisés, como eu falei, ele não tinha eloquência no sentido de que ele não tinha habilidade de falar, de se posicionar diante das pessoas. E claro, nós conhecemos isso de uma forma muito clara, pessoas que parece que já nasceram com essa desenvoltura que alguns de nós não têm. Mas o fato é, Moisés apresenta diante de Deus um problema, por assim dizer, racional, ou um problema lógico. Deus, eu não tenho esse dom, ou eu não tenho essa habilidade comunicacional. E a resposta de Deus nos versículos 11 e 12, é como se Deus estivesse dizendo para ele aquilo que a gente vê lá no livro de Jó. Olha só, quem é que fez a boca do homem? Em outras palavras, Moisés, você estava lá no início de tudo, quando eu criei o ser humano, quando eu criei o mundo. Se eu criei tudo e eu chamei você, eu sei quem você é. É mais ou menos quando os nossos pais, e eu sei que muitos de nós aqui já passaram por isso, quando o nosso pai fala, vá lá e faça isso. Pai, eu não sei fazer, ou mãe, eu não sei fazer. E eles falam, filho, você sabe sim fazer, vai lá, é tranquilo. Não, mas vai lá. O pai e a mãe sabem do potencial do seu filho. Quando Deus, ele fala com Moisés e chama para ele fazer essa obra, ele está dizendo, eu sei quem é você, Moisés. Eu sei quais são os perrengues que você tem na sua vida e as debilidades e fraquezas. E é curioso, irmãos, porque Deus, quando escolhe o seu povo, ele não escolhe, obviamente, naquela perspectiva de que, olha, igual um time de futebol, né, quando a gente vai para a pelada, assim, e a molecada vai escolher o time, então, escolha o seu. Aí você vai nos melhores, e o outro nos melhores. E aí você sabe que o último que for chamado é o pior de todos. E aí vai sobrar, para quem sobrar, vai ter que jogar naquele time, né, geralmente é o dono da bola. E aí o que acontece? Deus, ele trabalha de um jeito que não tem isso no reino dele. Ele vai chamar todos nós. Ele distribui dons a todos nós. E ele diz então, eu sei quem é você. E eu quero dizer mais uma vez, não só como eu disse, que vou estar presente,
mas eu vou te ajudar. Ele diz no versículo 12, eu te ensinarei o que hás de falar. E aí, depois dessas 4 justificativas, vem, obviamente, a última e a central, se a gente pode dizer, que era aquilo que estava no coração de Moisés durante todo o tempo. Ele responde a Deus no versículo 13, dizendo o seguinte, ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Em outras palavras, é como se ele dissesse, olha, no meio dessa guerra, desse confronto de poder entre o Senhor Deus e Faraó, me erre, Deus, me coloque fora disso, me tire disso, manda outra pessoa, eu não sou o cara, manda a pessoa que o Senhor tem para fazer isso e não eu. Na nossa missão, na missão Amém, lá da região amazônica, que é conhecido na IPB como Projeto Amanagé, na nossa missão, eu lembro que anos atrás nós fazíamos parte da diretoria e recebemos um informe da sede da missão aqui no Brasil, em Belo Horizonte, dizendo, olha, nós temos um casal que está querendo servir ao Senhor junto com vocês aí na região amazônica. Ele tem 58 anos e ela também. Eles eram empresários, madeireiros, e depois de um tempo deixaram esse tipo de trabalho, são membros aqui de uma igreja em Curitiba, e eles querem ir para o campo. E eu lembro que, naquela situação toda, ouvindo, eu fiquei pensando, mas o que é que uma pessoa de 58 anos vai fazer num campo missionário como esse, que a gente precisa de um trabalho, de gente que se empenhe? E, bom, aqueles 2 foram aceitos. E ele se tornou o nosso tesoureiro. E eles se tornaram os nossos pais, praticamente, ali no campo. Ele também era o nosso logística. Ou seja, tudo que nós precisávamos em aldeia, a gente tinha que comunicar com ele para ele resolver. Era ele que resolvia, e até hoje está fazendo agora 70 anos. E é ele quem resolve tudo dos missionários quando estão em área. Ou seja, deixamos o cartão com ele, toda a lista do que tem que fazer, e ele resolve tudo. Então, é curioso porque a gente tem aquela ideia de que existe um tempo para você se dedicar a isso, ou tempo para aquilo, você fala, não é o meu tempo ainda. E você fala, já passou, eu não tenho mais o que fazer para o Senhor. E Deus, então, lembrando, ele chamou Moisés quando ele tinha quantos anos? 80. 80 anos. Moisés disse para Deus, Deus, o pronto é o seguinte, eu não quero ir fazer a sua obra. E diz a partir do versículo 14 até o 17 que Deus ficou irado com Moisés. Eu fico imaginando essa conversa paciente de Deus, ouvindo alguém que foi criado por ele, dando explicações, fazendo questionamentos, respondendo, retrucando Deus. E Deus chega uma hora e fala, olha, basta. E diz o texto que ele ficou irado. E os irmãos sabem que a ira de Deus, ela não é uma ira pecaminosa como a minha e a sua, mas é uma ira santa, uma ira justa. Ou seja, não havia razão para Moisés não cumprir a sua missão e se postar de forma resistente diante de Deus. E Deus então faz uma promessa para ele e diz, eu vou ser contigo. E não só isso, ele diz, olha, vai lá e você vai ter Arão com você. Arão vai ser para você um porta-voz. Você vai ser como Deus para ele. E ele vai manifestar e falar dos oráculos de Deus, vai se comunicar. Ou seja, você vai ter um intermediário nesse processo. E aí depois ele fala, então tome a sua vara, Moisés, e vá embora. É curioso, irmãos, porque quando a gente lê essa passagem e estuda, a sensação que a gente tem é de que Deus está falando comigo e com você, com aquilo que Ele tem nos incomodado como seu povo, para cumprirmos a nossa missão, aquilo que Deus tem colocado para mim e para você. Deus chama Moisés, e Moisés então apresenta ali 5 justificativas para não fazer a obra de Deus. E Deus, a todas elas, Ele responde de maneira contundente, manifestando a sua presença, o seu poder, o Deus relacional, o Deus que ama, o Deus que tem um propósito para pessoas. E eu quero então concluir, irmãos, essa nossa exposição aqui, trazendo para nós algumas reflexões e ensinamentos, diante daquilo que nós estudamos aqui, nesse texto e nesse contexto todo aqui. A primeira delas é que Deus, Ele não está indiferente ao sofrimento das pessoas. Quando eu vejo essa passagem aqui de Moisés, e a gente se dá conta
e eu me dou conta, e nós nos damos conta de que Deus, Ele não está agindo simplesmente para manifestar o seu poder, como alguém que está fazendo ou está trazendo uma atração circense, mas Ele está dizendo, eu estou vendo o sofrimento das pessoas. É obviamente que isso remete para a gente ali em Mateus 9, 35 e 38, quando o Senhor Jesus olha a multidão e diz, elas são como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, Deus, Ele não olha de forma indiferente para as pessoas que estão perdidas. E obviamente eu estou aqui trazendo à memória de cada um de nós a missão que eu e você temos de anunciarmos as verdades de Deus, o evangelho da graça transformadora para o perdido. Ou seja, Deus está olhando para as pessoas que vivem sem esperança, que vivem de segunda até sexta, esperando só para poder descansar, aproveitar e depois voltando para a rotina da segunda do trabalho, mas uma vida sem propósito, uma vida sem esperança. E Deus então, Ele olha para o perdido e Ele olha para ele com graça. E obviamente, eu e você não sabemos quais são os eleitos, nós não sabemos quem são as pessoas que Deus escolheu. E eu lembro muito bem quando nós chegamos no meio do povo, que nós trabalhamos ali, o povo Rúpida, e havia uma expectativa no meu coração e no coração da Cláudia, que Deus salvasse uma pessoa especificamente. Mas, até hoje, essa pessoa, que já ouviu o evangelho diversas vezes, que até hoje procura os nossos colegas, e às vezes liga para a gente aqui, para conversar com a gente, ela nunca se rendeu aos pés de Jesus. Deus levantou outras pessoas, um homem do clã mais baixo de todos, porque Deus tem os seus eleitos e nós não sabemos quem são. Mas o ponto é, Deus olha para as pessoas, olha com graça, com misericórdia e especificamente com os seus eleitos, no tempo certo irá salvá-los. O segundo ensinamento que a gente pode tirar daqui é que nós precisamos, e aí uma reflexão para nós, é que nós precisamos ter uma postura, e essa passagem deixa muito claro para nós, de que é muito mais fácil estarmos no calor da sarça, aqui, ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores, louvando. É muito mais tranquilo estar nesse conforto religioso do que arregaçar as mangas e pôr as mãos no arado e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Certamente o texto não fala, mas eu fico pensando, o que será que passou pela mente de Moisés? Será que ele pensava em, depois de tudo aquilo, ele voltar para a sua casa e contar tudo para o seu sogro, e contar tudo para a sua esposa? Será que ele pensava e que era só aquele momento, e que então ele iria ficar de braços cruzados? É curioso, irmãos, que o compromisso com Deus também é associado ao serviço. Deus então nos chama, a mim e a você, a equalizarmos melhor a nossa vida espiritual. É bom estar no calor da sarça? É. Da presença de Deus? É. Mas é importante que a gente cumpra a nossa missão, a minha e a sua missão, que é levar o evangelho da graça transformadora às pessoas. Conforto no templo, mas disposição no serviço. Vivendo perto de Deus, mas também no mundo, e sendo luz e sendo sal de diversas formas. Um terceiro ponto, um terceiro ensinamento, uma terceira reflexão que a gente pode pensar é o seguinte: não adianta discutirmos com Deus, não adianta colocarmos para Deus justificativa para nós não fazermos aquilo que Ele quer para nós. Porque é como se a gente estivesse jogando um play-off com Deus. Deus fala conosco e fala, faça isso. Irmãos, sinceramente, eu praticamente não conheço nenhum de vocês, com exceção do reverendo João Geraldo, eu não conheço ninguém aqui. Eu não sei o que é que Deus tem falado com você. Eu não sei o que é que Deus tem incomodado a você para cumprir algo, alguma tarefa que Ele tem colocado para você. Saiba que o pastor, os presbíteros e os diáconos dessa igreja, eles não têm condições, por exemplo, de evangelizar, de falar de Jesus para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Eles não vão ter, são muitas pessoas. O campo de ação e de atuação deles não é aquilo que nós gostaríamos ou desejávamos, porque eles são humanos. Eles não podem estar ao mesmo tempo em 3 lugares diferentes. Deus chamou a mim e a você. Aí você fala, mas pastor, eu não sei como dizer. Não tem problema, minha irmã, não tem problema, meu irmão. Então, quando alguém chegar na sua
no seu trabalho, seu vizinho reclamando de algum ponto da pandemia, reclamando do sofrimento, do que for, você fala para essa pessoa, olha só, é difícil mesmo, mas eu quero dizer para você que eu tenho orado por isso. Eu tenho orado a Deus, e Deus tem me dado paz. Quer que eu ore por você também? Percebem, irmãos? As pessoas, elas não têm nem a consciência de que existe um Deus que se relaciona, um Deus que ouve. E a gente não fala nem isso minimamente, porque a gente tem vergonha de dizer que ora, porque a gente tem vergonha de dizer que é crente, porque eles vão achar que a gente é tudo um bando de analfabeto, iletrado, burro, que não estuda. Eles não sabem de fato, mas a gente tem essa percepção de que, na verdade, obviamente não somos isso, mas que, na verdade, Deus existe e a gente precisa abrir a boca minimamente para falar desse Deus. Então a gente vê, Moisés joga uma desculpa, Deus responde com 2 itens. Aí Deus fala de novo, Moisés reclama de novo e Deus vai respondendo. Ou seja, não dá para a gente lutar contra Deus. Não dá para a gente jogar futebol contra Deus. Eu e você vamos perder sempre. Em que sentido? Não tem argumento que vença o nosso Deus. Ele nos chamou e nos escolheu para cumprirmos a sua missão, essa missão de expandir o seu reino aqui no mundo. Eu queria então terminar dizendo ou pedindo para vocês abrirem a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 7, a partir do verso 20 em diante. Atos 7, 20. Na verdade, eu quero ler apenas o versículo 25. E aí os irmãos lembram, isso aí é o texto da defesa de Estevão. E olha que coisa curiosa no versículo 25. Atos 7, 25, e a gente vai terminar aqui, meus irmãos. Diz assim, ora, Moisés cuidava que seus irmãos, Estevão está relatando, né? E aí ele está na parte da história de Moisés, está fazendo um relato, dando um testemunho ali, falando, obviamente, da salvação de Deus e de tudo que Deus fez. E aí no versículo 25 ele diz aqui, se referindo a Moisés, ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Essa passagem aqui está dizendo o seguinte, irmãos, que Moisés, quando ele foge para Midian, ele já sabia que Deus havia escolhido ele para fazer essa obra. Então, é curioso porque, de maneira comparativa para mim e para você, não é de hoje que você sabe que Deus tem um propósito para a sua igreja, que é sermos sal e luz, de abrirmos a boca. Aquela história de que, olha, seja um cristão, eu não sei exatamente como é, e fale se for necessário, né? Viva o evangelho e fale se for necessário. Isso não existe, mas não é de hoje. Ou seja, quando Deus convoca Moisés ali no monte e aparece através de uma sarça, Moisés sabia já que Deus o havia chamado para libertar o seu povo. Ou seja, quando ele matou o egípcio e quando ele estava ali querendo separar aquela briga, ele já sabia que ele era a pessoa que Deus havia chamado. Mas agora Deus diz, olha, você não vai fazer na sua força, não é matando pessoas, não é pegando as pessoas pelo pescoço dizendo, se converta, miserável. Não, é no poder de Deus. Deus vai estar presente. E a gente lembra então da passagem do Senhor Jesus, quando ele diz, para a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, mas ele diz, toda autoridade me foi dada e eu vou estar como? Convosco. Nós não estamos sozinhos. Como Moisés, nós sempre soubemos que Deus chamou a mim e a você para anunciarmos e pregarmos o evangelho. Que Deus nos dê a graça, irmãos, não pela nossa força, mas pela sua graça, de respondermos positivamente a esse chamado. Deus está conosco e Ele tem todas as respostas e vai nos ajudar em tudo. Curve a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra e queremos pedir, Pai, que o Senhor, por favor, pela Sua graça, nos dê coragem de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Amém, Deus. Para sermos ovelhas Tuas, mas também pessoas que anunciam o Evangelho
da graça transformadora. Mais do que isso, pessoas que falam da existência de um Deus que é vivo, que se relaciona, que é poderoso, que ouve as nossas orações, que responde, às vezes positivamente, como pedimos, às vezes dizendo não, às vezes em silêncio, esperando que nós exercitemos a cada dia mais a nossa fé e a confiança e esperança nele. Ó Senhor, ajuda-nos a termos uma vida que manifesta a sua existência, a sua presença às pessoas. E também, Senhor, promove no nosso meio união, para que as pessoas possam crer que aquilo que a gente fala, de fato, é verdade. É verdade. Leva-nos, ó Pai, para onde o Senhor tem para nos levar, pela sua graça, pela sua bondade. Queremos dizer que nós nos rendemos a Ti, a Tua palavra. Oramos, então, em nome de Jesus, aquele que foi primeiramente enviado para salvar aqueles que são seus. Muito obrigado. Em nome dele que nós oramos. Amém.